Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Ondas de Energia. Nós estamos aqui na terceira edição do Brasil, Epicentro Global de FPSO, e esse podcast é patrocinado pela Tech Ocean, Coltec Commercial e Air Swift. E hoje nós temos a oportunidade de receber aqui no nosso podcast Cíntia Silveira. Cíntia, muito obrigado pela sua oportunidade, pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Uma das conferencistas hoje aqui teve um momento de fala muito importante e é sobre isso que a gente vai falar. Muito obrigado, Cíntia, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Matheus, o seu convite de estar nesse podcast Ondas de Energia. Combina bem com o tema do evento Brasil Epicentro de FPSOs, e a gente já sabe que epicentro, né, é onde começam as ondas de terremotos, mas enfim, o que a gente quer é uma onda boa de energia. E te agradeço estar aqui, poder falar da ONIP, poder dar visibilidade também à nossa cadeia de fornecedores. Exato. E hoje você falou bastante sobre o conteúdo local, no caso em projetos de FPSO, aonde visa maximizar os benefícios para o país. E um ponto é que o Brasil ele tem se consolidado como um epicentro global de FPSO, mas a discussão sobre o conteúdo local ainda gera, né, umas dúvidas e expectativas no setor. A minha pergunta para você, Cíntia, seria a seguinte: como a ONIP tem atuado para fortalecer a política de conteúdo local e também garantir que os benefícios dos grandes projetos permaneçam no país? Matheus, o que a gente tem principalmente feito nesse momento, tem pouco tempo que eu entrei na ONIP, né? Tem mais ou menos 1 ano e meio, então o meu objetivo tem sido, primeiro, trazer os novos associados, os associados que eram associados antigos, tinham saído, como o Sinaval, a ABMAC, são associados importantes, a ABM, e todas as federações de estados produtores, eles hoje estão na ONIP, além da CNI, que é a Confederação Nacional de Indústria. Com isso, a gente tem uma visibilidade mais ampla da cadeia de fornecedores e a gente pode, então, trazer os questionamentos e também propor soluções para que a gente possa ter uma política industrial que seja voltada mais para o setor de óleo e gás. É claro que existe o conteúdo local, mas conteúdo local não pode ser apenas um percentual. Ele tem que trabalhar a capacitação de pessoas, a inovação tecnológica dos fornecedores, conectar a cláusula de P&D com os novos, com fornecedores, com o desenvolvimento também de inovação tecnológica dentro do fornecedor nacional que está ali já fornecendo para o setor de óleo e gás. E o nosso trabalho tem sido, nesse momento, dar visibilidade a essas questões, participar das discussões, consulta pública do Ministério de Minas e Energia. Participamos também de um grupo com o MIDIC sobre cadeia de fornecedores. Então, esse tem sido a nossa principal atuação. E, Cíntia, a gente tem um público muito jovem que pouco talvez conheça da ONIP. Fala um pouquinho para a gente da atuação de vocês, como vocês surgiram. Então, a ONIP surgiu em 1999, já linkada à Lei do Petróleo. A Lei do Petróleo, ela, no capítulo 2 das prerrogativas do CNPE, ela, que é o Conselho Nacional de Política Energética, já dizia que deveria ter índices de conteúdo local nos projetos de licitação de concessões de exploração e produção de petróleo. E a ONIP surgiu exatamente para fazer uma verificação desse conteúdo, entender como estava sendo a certificação e também não apenas para isso, mas para trabalhar a capacitação de pessoas, daí que surgiu depois o PROMIMP, e também mostrar, assim, fazer a conexão, né, entre fornecedores e operadoras. Teve altos e baixos, como todo o setor de petróleo, principalmente de fornecedores, e agora, mais recentemente, então, a gente percebe uma grande necessidade de fomentar a cadeia de fornecedores. Temos fornecedores internacionais, fornecedores que, como WEG, temos a Siemens alemã, mas ela está instalada no Brasil e fornece para todo mundo, a Tenaris, e temos no Brasil
um grande número de fornecedores que hoje têm qualificação para fornecimento internacional. Então é isso que a gente tem trabalhado bom, vamos utilizar de forma competitiva, né? A competitividade é importante. O conteúdo nacional, o conteúdo local, ele não pode ser um fator, um percentual impositivo, ele tem que vir com competitividade. E a gente tem trabalhado esse tema. Então, esse tema que você trouxe é importante porque muitas pessoas, né, acabam enxergando que o conteúdo local ali é apenas uma obrigatoriedade, sabe? E como que a Unip, né, ou na sua visão, o que precisa evoluir para que esse conteúdo local seja tratado de uma maneira mais estratégica e não apenas uma obrigação contratual? Olha, na minha visão, precisa uma maior penetração no tecido industrial. Então, a gente tem que compreender melhor a vocação do Brasil para fornecimentos de materiais. A gente já sabe que todo esse esforço, ao longo de 25 anos, conseguiu desenvolver muito a parte subsídio. Então, o Brasil é líder em tubulações, árvores de Natal molhadas, em vários sistemas subsídio. E a gente agora precisa ver, bom, na parte do topside, aonde a gente pode também melhorar a nossa capacitação. Então, sim, é preciso olhar, ter uma análise qualitativa. É isso que a Unip tem falado, é isso que a Unip tem se proposto, a trazer uma análise qualitativa. Recentemente também a gente esteve no ATC, como você, e apresentamos um portfólio de investimentos no Brasil justamente para atrair parceiros tecnológicos que venham se instalar no Brasil e, com isso, fazer parcerias também com os nossos fornecedores. Esse é o maior objetivo desse guia. Ele é para um público amplo, então ele não é um guia aprofundado. Lá está o caminho das pedras para os investidores entenderem de uma forma global o que está acontecendo no setor de óleo e gás no Brasil. E tem um ponto que essa questão de conteúdo local é muito importante, só que a gente, principalmente da última ROG para cá, a gente tem escutado muito que vai ter talvez um apagão de mão de obra no mercado de óleo e gás. E como que a Unip está atuando com as outras associações para talvez minimizar esse impacto? Olha, primeiro eu queria colocar que assim, uma das ações que a gente tem trabalhado é que o conteúdo local não seja só mão de obra. Claro, ele não é só mão de obra, mas atualmente, como não há uma separação entre engenharia, bens, equipamentos e mão de obra, a mão de obra é o principal item dos certificados de conteúdo local. E a gente tem procurado demonstrar que o Brasil tem uma indústria forte, que precisa ser ocupada, tem capacidade ociosa, e a gente precisa, então, utilizar essa capacidade para o fornecimento de bens e equipamentos aqui no Brasil. Com relação à mão de obra, muitos falam desse apagão de mão de obra, então, assim, com certeza a gente tem que se antecipar e preparar os engenheiros e técnicos e pessoal embarcado para poder estar aptos a trabalharem no setor ou nas atividades offshore. Acontece que a gente acaba tendo assim, muitos altos e baixos, ou projetos que começam e param, e assim, não adianta você preparar as pessoas e a seguir não dá a oportunidade de trabalho para elas. Então, assim, tem que ser um encadeamento. Tem que ter, preparou, capacitou, dá uma oportunidade, o primeiro trabalho, o primeiro estágio, e a seguir também ter uma possibilidade de contratação. Um dos pontos assim, que eu vejo, né, pegando um ponto, é que eu vejo que nós temos muitos programas de qualificação importantes no mercado, muitos programas de qualificação. E o que acontece? O sistema qualifica o profissional, e aí a mesma empresa que investe para esse profissional ser qualificado, quando ele vai para o mercado, essa mesma empresa diz que não pode contratar ele porque ele não tem experiência. Você acredita que uma flexibilização nessa questão de experiência, seja tanto onshore quanto offshore,
possa ser já um início para solucionar esse problema? Eu acho que essa capacitação, ela tem que ser uma capacitação junto com a empresa. Se a empresa está patrocinando, ela já deveria prever no espaço dela postos de trabalho para absorver essa pessoa, para dar um primeiro treinamento. Acho que isso seria mais eficaz. E você falou também que a questão do conteúdo local não é só pessoas, tem também a parte de suprimentos, tem a parte de engenharia. E com essa questão da globalização de suprimentos, no caso de equilibrar essa competitividade e conteúdo local, eu vejo que é um desafio tanto para as operadoras quanto para os fornecedores. Como que você acha que o Brasil pode avançar nesse equilíbrio sem perder essa atratividade de investimento? Olha, o Brasil precisa investir numa capacitação dos seus fornecedores, numa qualificação dos seus fornecedores. Assim, é preciso que a gente avance. Tem fornecedores que são classe mundial, que já fornecem no país. E tem fornecedores menores, que a gente precisa, então, trazê-los para participar do fornecimento. Mas com isso só... Assim, é um trabalho de longo prazo, Matheus. É um trabalho que exige uma política industrial, que exige também um olhar mais aprofundado. Você não vê, por exemplo, nenhum estudo de qualidade dos 25 anos da cláusula de conteúdo local. Ninguém fez até agora. E já poderia servir de elemento para uma política industrial. E aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala de construção submarina, né, a gente vê muitos contratos EPCIais que muitas das vezes, né, eles se concentram as decisões fora do país, e o que pode limitar um pouco o impacto local. Eu posso dizer isso por propriedade, porque eu trabalhei já com contratos EPCIais e tinham vários expatriados no projeto, e muitas coisas vinham de fora para cá também. E aí a pergunta seria, o que pode ser feito em termos assim, regulatórios ou articulação institucional para aumentar a presença nacional nas etapas de engenharia, construção e comissionamento? Para deixar um pouco as coisas fora e fazer mais internamente. O que a gente está propondo é que o índice de conteúdo local, que hoje é 25% para FPSOs, que ele seja dividido entre engenharia, bens, equipamentos e serviços. Então, de forma que a gente consiga garantir que tenha 25% de compras de equipamentos no mercado nacional, 25% usado para engenharia. E não, porque hoje, se você tem a curiosidade de entrar no Power BI de conteúdo local que está na ANP, você observa que praticamente mão de obra ocupa todos os 25%. Então, a gente precisa trabalhar essa questão e é o que a gente vem colocando. Ou seja, mas não depende só é preciso... O trabalho que eu estou fazendo é de dar visibilidade a essas questões, fazer todo mundo pensar um pouco como superar esse desafio. Então, você acredita que as empresas elas utilizam do fator mais pessoas para ocupar o conteúdo local e tira, por exemplo, de equipamentos, engenharia, traz de fora, porque com pessoas já consigo compensar o conteúdo local. E a parte, por exemplo, de engenharia e equipamentos eu consigo trazer de fora porque eu já compensei aqui. É isso que tem acontecido? Exatamente. É assim que, inclusive, as operadoras ainda usam mão de obra própria como índice de conteúdo local. E não foi para isso que a cláusula foi definida lá em 1997 na Lei do Gás. Essa é uma discussão que dá pano para manga, dá para discorrer bem sobre ela, mas eu acredito que a gente pode ter um fórum específico sobre isso para discutir esse tema mais profundo, que eu gosto desse tema. Eu tenho ainda os meus vieses que acredito que tem muita coisa que precisa estar na indústria brasileira, mas isso aí vai para o outro ponto. E um ponto é que você, né, acompanha de perto as demandas do setor, movimentação de governo em relação ao tema. Na sua percepção, quais são os principais avanços que a gente conseguiu perceber, se teve algum, né, nesses últimos, vamos assim, talvez, você está na ANP há 2 anos. 1 ano e meio. 1 ano e meio, 2 anos. Mas nesses últimos, vamos lá, 5 anos, você conseguiu
olhando o histórico, teve algum progresso em relação ao conteúdo local ou ainda estamos nas mesmas? Não, a gente teve vários progressos. Primeiro, o momento que o TCU interviu e disciplinou o que poderia, qual que seria o índice razoável de conteúdo local, eu acho que ali já foi um avanço, porque limitou a questão de multas, definiu o que o país poderia estar fornecendo em percentuais e também classificou em construção de postos, fase exploratória, fase de desenvolvimento, na fase de desenvolvimento, construção de postos, escoamento, unidades estacionais de produção, e ali eu acho que ele já resolveu uma briga grande que acontecia. Recentemente, no final de 24, final de 23, então já para o edital de 24, o governo subiu o percentual da fase exploratória de 18% para 30%, também construção de poços era, acho que 25%, subiu para 30%. O fato é que o governo reconheceu que a gente já tinha uma capacitação ali importante, poderia subir, aumentar o conteúdo local desses itens e aumentou, não mexeu na parte de unidades estacionais de produção, continuou, permaneceu os 25%, e hoje são unidades, inclusive, muito maiores do que no passado a gente fabricava. Porém, ainda precisa separar em engenharia, bens e equipamentos e mão de obra, serviços. Então, eu acho que é o grande... Então, você vê que vem evoluindo. A última evolução foi no final do ano passado, quando ele permitiu uma transferência de conteúdo local entre projetos como da Rodada Zero, que muitos têm, não tinha exigência de conteúdo local, mas eles têm fabricação nacional, para usar em outros, aquele conteúdo excedente, usar em outros projetos. Também ele propôs uma depreciação acelerada de embarcações e, para esse arranjo, prolongou o período de concessão de vários blocos de EIP. Então, acho que assim, é um tema que está sempre evoluindo, né? A gente está aprendendo e evoluindo. Eu acho que a cadeia toda tem que participar dessa evolução. Um tema que preocupa bastante a Unip e assim, toda a cadeia do setor de óleo e gás, e aí não apenas os fornecedores, mas principalmente as operadoras, é a questão da previsibilidade de produção de gás. Então, assim, as novas fronteiras, margem equatorial, também a bacia de Pelotas, é importante que elas comecem a ter a sua exploração o quanto antes, para que a gente possa, então, produzir petróleo a partir dessas novas bacias, dessas novas fronteiras geológicas, e com isso evitar que a partir de 2034 o Brasil seja importador de petróleo. Então esse é um tema fundamental, um tema também que garante também o desenvolvimento sustentável da cadeia de óleo e gás, da cadeia de fornecedores de óleo e gás, né? A gente tem que ter contratos e uma previsibilidade. E um ponto que a gente já passou, né, ao longo da nossa jornada é a oscilação do mercado, sabe? A gente fica em altos e baixos. E aí, como que você acredita que a gente consegue blindar o conteúdo local dessas oscilações e transformá-la, na verdade, em algo mais perene e talvez mais previsível? Olha, blindar de oscilações é difícil, né? Então, a gente... o que eu acho que existia a questão, assim, existia já esse requisito de conteúdo local, ele já dá uma, assim, já é uma obrigatoriedade, já, afinal de contas, você já sabe que você vai ter essa possibilidade de fornecimento. Agora, é preciso ter atividade industrial no país. Então, o que a gente também tem recomendado é que os fornecedores se preparem também para fornecer para a transição energética. Então, seja para outras energias, né? Outras energias, seja se for eólica offshore, então se prepare para fornecer para eólicas offshore. Se for
também na parte de solar, então hidrogênio verde, exatamente, biometano. Biometano. Se a gente está vendo agora vai ter uma consulta pública sobre uma política para o biometano, então é importante participar, porque são essas novas energias que vão dar também vão possibilitar comprar com a indústria nacional. Vamos caminhando por fim, Cíntia. E agora, assim, né, olhando para os próximos anos, com novos FPSOs sendo contratados e alguns já entregues, qual mensagem você deixaria para as empresas que querem se posicionar de forma competitiva e estratégica dentro das oportunidades de conteúdo local no Brasil? Bom, o que eu poderia dizer é procurem se capacitar. Também participem das feiras internacionais, façam contatos com parceiros estratégicos, parceiros internacionais, procurem as instituições, os senais que estão assim, bem na vanguarda tecnológica, tem senais trabalhando a cláusula de PID em todo o país, então procurem aproveitar essa oportunidade dessa cláusula de PID para também trazer inovação para dentro das fábricas e também trabalharem junto com as operadoras para mostrar a sua capacitação e junto com também as afretadoras de FPSOs. Cíntia, muito obrigado por você ter cedido o seu tempo para estar aqui com a gente. A gente sabe que a sua agenda é bem apertada, mas você separou com a gente aí, eu não sei se foi 30 ou 20 minutos, mas para mim eu já estou felicíssimo de ter trocado essa ideia com você. Tive a oportunidade de estar com você lá em Houston e estreitar esse laço, para mim é muito importante. E conte com a gente, com as iniciativas da Unip, que tenho certeza que a gente tem muito para caminhar junto. Pessoal, continue com a gente, o Ondas de Energia só está começando aqui na terceira edição do Epicentro Global de FPSO. Vem com a gente.